Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TMOcast, o podcast oficial da SBTMO. Hoje iniciamos um tema central no transplante de medula óssea, a doença do enxerto contra o hospedeiro. Temos a honra de conversar com a doutora Vaneusa Funk. Esse será um tema dividido em duas partes. Nesse episódio, vamos focar na DESH aguda, uma das principais complicações do transplante de alogênico. A doutora Vaneusa é uma das autoras do capítulo 12 do Manual do Jovem Transplantador que fala sobre o assunto. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta de jovem. Eu queria entender mais ou menos como funciona essa fisiopatologia da doença do enxerto. Se a senhora podia dar uma pincelada para a gente entender melhor. Ok, boa noite, Andresa, boa noite, Beatriz. Vamos então conversar um pouco de teste agudo, né? Como você disse, é uma complicação muito importante, né? Do ponto de vista de mortalidade e morbidade dos nossos pacientes. E o que que acontece para acontecer o DESH agudo, a DESH aguda, né? É, Você tem o primeiro estágio, o primeiro passo é a gente que causa, né? O condicionamento. Então, nós utilizamos drogas que são extremamente agressivas e que causam uma quebra de barreira de mucosa, uma quebra de barreira celular muito importante, além de causar inflamação, né? Por conta dessa químio e radioterapia que a gente acaba utilizando. Então, isso já cria aí um ambiente inflamado, propício, né, a isso. Depois você tem alguns mecanismos que a gente conhece muito bem, que é o mecanismo da apresentação de antígeno, né, que está super ligado aí a a histocompatibilidade, né, as discrepâncias de histocompatibilidade. Então, o linfócito é, apresenta antígenos, desculpa, as células apresentadoras de antígeno vão apresentar os antígenos de compatibilidade para os linfócitos e esses linfócitos vão se ativar, né? Ativando esses linfócitos, eles recrutam mais, mais séries de linfócitos, né? Mais subtipos e subgrupos linfocitários, há uma maior produção de citocina, e isso acaba fazendo um mecanismo circular, né? Vai inflamação, apresentação, é, recrutamento linfocitário, e mais citocina, e mais inflamação, e mais ataque. Em paralelo, a gente tem o intestino, né? E no intestino, que a gente também faz um dano significativo no intestino, né? Em paralelo, no intestino, por conta desse dano, vários polissacarídeos vão para a circulação e são apresentados juntos ali com as moléculas de HLA para os linfócitos, e isso causa também um reconhecimento, uma liberação importante de citocina, como o TNF-alfa, por exemplo, né? E isso acaba de novo recrutando células, linfócitos em primeiro lugar e depois células efetoras. E essas células efetoras, né, que vão fazer o dano tecidual, né, que a gente enxerga na anatomia patológica como é, o dano sempre à célula epitelial, né? Então você tem o dano da a cripta no intestino, o dano nas células da pele e o dano nas células do fígado, né? Que são os órgãos mais comumente Então, você afetados. comentou que, na verdade, já tem duas coisas que a gente tem que ficar atento para pensar na doença do ceto contra a hospedeira aguda, né? A agressão tecidual, que é Uhum. o condicionamento, que é aquilo que você faz para destruir a nova medula, abrir espaço para outra, e a compatibilidade.
Só que isso vai existir sempre. Então, a gente está sempre propenso, o paciente está sempre propenso a ter algum grau desse fenômeno imunológico. Exatamente. E, e aí, obviamente, você tem que fazer uma prevenção disso. Como é que acho que é mais importante é prevenir do que tratar, né? E fala um pouquinho da evolução dessas prevenções, dessa complicação, assim, nos Olha, últimos 10, 20 anos, sei lá. é isso aí. Olha só, Andresa, essa tua pergunta é super oportuna, porque daí a gente sempre lembra quando a gente está falando em profilaxia, né, de 20 anos atrás, quando a gente, 25, quase 30 anos atrás, quando a gente começou, inclusive, a fazer não aparentado aqui no Brasil, né, em Curitiba, e era um terror, né, a gente via com muita frequência a doença do enxerto com hospedeira aguda grau 4, córtico-refratária, aquelas lesões cutâneas extensas, parecendo um grande queimado, né? Aquele paciente extremamente grave, com diarreia que elimina pedaços de mucosa, com sangue, aquela icterícia violenta também. Então, eram pacientes extremamente graves e de difícil manejo, e isso causava um grande sofrimento. E hoje em dia, esses pacientes são exceção, né? A gente vê muito menos desse tipo de paciente. E por que a gente vê muito menos? A gente vê muito menos porque o HLA melhorou muito, né? A gente, hoje, a seleção do doador, ela é muito mais O detalhamento, precisa. né, da tipagem, né, Isso, na profundidade. época a gente fazia o quê? É, né, 4, 6 antígenos, hoje 12, né? Então, essa precisão de detalhamento de compatibilidade HLA, sem dúvida, foi um dos grandes ganhos que nós tivemos, né? E as profilaxias, que também foram se juntando aí nesse processo, né? Então, a gente teve aí, principalmente, o que a gente considerava padrão, que era a ciclosporina e o metrixate, né? E aí, de repente, a gente começa a ter a adição de ATG, por exemplo, né? De drogas que atingem a célula T para não fazer aquela proliferação linfocitária T, né? E melhorar ali nesse nesse canto da fisiopatogenia. Então, o ATG foi um dos primeiros ganhos que a gente teve, principalmente se você faz a dose muito alta, né? Você paga o preço com infecção, né? Mas se você faz uma dose mais baixa, você consegue diminuir bastante a incidência de doença do enxerto contra hospedeira aguda, né? Na sequência, a gente teve aí a própria ciclo pós, né? Que, claro, que o efeito da ciclofosfamida pós, ela é principalmente na doença do enxerto contra hospedeiro crônica, né? Apesar dela ainda ter algum efeito em doença do enxerto aguda, o efeito principal é na doença do enxerto crônica. E mais recentemente, algo que a gente não tem aqui no Brasil, né, que é o abatacept, né, que é também um anticorpo monoclonal que pode ser utilizado e que tem sido utilizado até em conjunto, né, com a própria ciclopós, assim como o ATG tem sido mais recentemente investigado seu uso junto com a ciclopós para diminuir ainda mais esse percentual de doença do enxerto contra hospedeiro aguda grave, né? Então, todas essas questões, né? E aí tem mais algumas drogas aí em investigação, né? Ruxo profilático, né? Uhum. Fotoférese profilática. E, Então, a e gente tem aí uma série de novas drogas que estão sendo pensadas em ser utilizadas para você profilaxia. falou rapidamente, mas supondo que
a profilaxia falhe, por razões várias, ou porque a incompatibilidade era muito grande, porque o paciente teve que suspender temporariamente a imunossupressão por causa de uma complicação. E aí, quando você tem que pensar que o que está acontecendo é a doença do cesto hospedeiro, porque icterícia pode ser causado por outras coisas também. Diarreia, você tem mucosite também, né? Você pode ter uma infecção. É, a pele pode ser uma reação à droga. É, né? Como é que você, no seu dia a dia, coloca todas essas possibilidades? É necessário ter biópsia? O diagnóstico é clínico? Como é que você manuseia? Lógico que você tem que estar sempre pensando, né? Ainda mais se é um paciente que tem incompatibilidade, se usou condicionamento pesado, mas existe algum tipo de, dentro da sua cabeça, um algoritmo assim que você coloca para funcionar e pensar, não, eu preciso começar corticoide, eu preciso fazer alguma coisa. É, clínica, o diagnóstico é fundamentalmente clínico, né? Você tem aquele quadro clássico peri-pega, né? Então, você tem ali, junto com a pega, uma dermatite, uma enterite, uma hepatite, né? Que são classicamente de doença do enxerto. E aí você tem aquele eritema, né? Maculopapular com comprometimento de palma de mãos, de pavilhão auricular, de palmas dos pés, né? Em diversos graus, como eu disse, hoje em dia a gente já não vê aqueles graus mais graves, né? E o acometimento aí, tanto do fígado quanto do intestino. Você tem razão, ó, sempre a gente tem que excluir, né, outros diagnósticos diferenciais. Geralmente é uma diarreia profusa, secretória, né? A gente sempre faz quando o paciente tem essa diarreia, a gente faz uma coleta de uma rotina, né, para os principais vírus, rotavírus, para Clostridium, que é muito comum, né? E com a exclusão disso, né, é que a gente começa aí a pensar de fato em doença do enxerto contra o hospedeiro. E a gente costuma entrar rapidamente com corticoide, sabe? Na maior parte das vezes, a gente acaba sim fazendo uma colonoscopia com biópsia, principalmente para exclusão de patógenos, né? Por exemplo, Citomegalovírus. citomegalovírus, que é o parzinho, né? Tá sempre ali juntinho com o CMV, né? Com doença do enxerto. Então, muitas vezes tem as duas coisas, né? Os dois processos juntos. Mas é muito importante a gente saber se tem ou não ali, né, na mucosa intestinal, se tem alteração citopática do citomegalovírus, até para a gente ter certeza que a gente está. Porque o tratamento é bastante imunossupressor e a gente pode simplesmente piorar uma infecção viral, né? Clostridium é um outro que a gente tem visto com maior frequência também, né? Então, esses diagnósticos diferenciais sempre precisam ser pensados e excluídos, né? Você veja a biópsia em si, e isso o consenso trabalhou muito bem, a biópsia não é o padrão ouro de diagnóstico, né? Você tem o dano à célula epitelial, o queratinócito necrótico na pele, a cripta com a necrose lá no intestino, e no fígado, mas não há alterações que sejam patognomônicas, né? De doença do enxerto contra hospedeiro aguda. Você tem alterações sugestivas. O positivo ajuda, mas o negativo pode ser amostragem. Muitas vezes você já está fazendo imunossupressor. Então, o negativo ele não te exclui a doença do enxerto contra hospedeiro aguda. Então, eu uso bastante a biópsia, mas é principalmente para excluir esses outros diagnósticos,
diagnósticos diferenciais que a gente conversou, né? Principalmente CMV, né? Mas É, a gente é uma coisa que me incomoda um pouco, Vanilda. A gente evoluiu tanto, né? E ainda assim a gente tem poucos marcadores, tanto de diagnóstico como de acompanhamento, né? Eu acho isso. Eu até pensando, será que eu não poderia fazer, por exemplo, um quimerismo no tecido? Ah, mas isso não é padronizado. Alguma coisa que desse para você um norte que você tá que você fez o diagnóstico correto e que você tá, e aquilo está respondendo também, né? A gente ainda tem, ainda tudo você falou, o diagnóstico é clínico, a resposta é clínica, né? Eu acho que isso a gente vê muito em congresso, expõe alguns marcadores e tal, mas muito pouco da prática, né? Você não tem como colocar isso na prática mesmo, né? os biomarcadores, né, que existem, ST2, REG3, elafina, são biomarcadores que se correlacionam com doença mais grave, corticorrefratária. Tem bastante trabalho disso, mas isso não migrou para a prática clínica por causa da difícil execução, né? É Praticidade, difícil, é né? caro, a gente não, mesmo lá, né, fora, Estados Unidos e Europa, eles não conseguem ter isso à mão em todos os centros, né? E Entendo. são centros, são bem limitados os centros que têm esses biomarcadores à mão e que podem auxiliar no diagnóstico. Então, assim, é o que temos, sabe? A gente é principalmente um diagnóstico clínico e com frequência super ajuntado a outros diagnósticos, o que dificulta bastante O a nossa diagnóstico nem ação, né? me dá tanta angústia assim, né? Me dá angústia não saber previamente quais são aqueles que têm maior ou menor risco de não responder a corticoide. Porque a corticoide não responde assim 90%, 80%. Uma boa parcela não responde. E e a gente não tem muito assim, aquele que vai responder ou não ao corticoide. Ou tem alguma novidade em relação a isso? Se pudesse Não. falar nesses minutos finais, aqueles pacientes que não respondem ao corticoide, o que fazer? E se você leu alguma coisa recente, se existe uma pista daqueles que você previamente talvez tenha que entrar já com alguma coisa, porque ele dificilmente vai responder ao corticoide. Conta pra gente. Não, é mais difícil, né, a gente saber quem que vai ser ou não córtico-refratário. Acho que esse é um marcador que a gente ainda não tem. E quando é córtico-refratário, aí hoje, o grande tratamento de segunda linha é o ruxolitinib mesmo, né? É, acho que mundialmente é o tratamento que se provou superior aos demais, né? Existem outros tratamentos que ah, podem ser utilizados, como os inibidores de interleucina 2, a fotoferese extracorpórea, até O anti-TNF também, o época a gente é, usava, o infliximab, o etanercept, infliximab, alfa-1 etanercept, antitrypsina, aí começa aquele. eu tinha pensado até, na verdade, o que eu estava querendo lembrar era células mesenquimais, né, que também têm sido utilizadas nesse cenário de agudo, né? Então, aí você tem vários agentes que podem ser utilizados, mas sem dúvida, a doença do enxerto córtico refratária é uma doença que tem um alto índice de mortalidade ainda, né? E de morbidade para os nossos pacientes. Acho que a gente ainda tem muito para evoluir aí. Beatriz, pode terminar com a última pergunta, que eu dominei quase todo esse podcast aqui. Imagina. Quietinha. Então, vou ficar agora Isso que a calada e vou gente já deixar estourou o você tempo, né? Eu O tema é sabia. muito fazer a bom, né? Não última seria pergunta, a última suficiente. observação. Eu queria só que a doutora Vaneusa deixasse uma mensagem final aí animadora, apesar de não termos preditores, nenhuma histopatologia clássica, para os jovens acerca da DESH aguda, assim, uma dica que a senhora vê na prática clínica, aí não deixar de mensagem final. E, de todo modo, sabe, o advento do Ruxo foi um passo importante, assim, né? Porque pela primeira vez a gente tem estudos prospectivos, randomizados, né?
demonstrando superioridade. Então, a gente tem mais propriedade do que a gente está fazendo, né? Do ponto de vista Sim. científico e do que esperar daquele paciente, né? Então, acho que essa era aí, tanto do agudo quanto para o crônico, de novas drogas, de novos agentes, é uma era que eu acho que agentes que são focados na fisiopatogenia do processo patológico da doença do enxerto, né? Isso aí são de fato luzes que a gente vê, né? E que tendem a melhorar aí o prognóstico dos nossos pacientes, né? Então, acho que a gente está evoluindo e isso é muito importante, né? É verdade. Muito. É uma área muito fértil, né? É, Tá bom, Vanilza, super obrigada. Vanilza é uma das obrigada a pessoas que vocês. adora estudar doença Uma do delícia enxerto falar disso. hospedeiro. É. Eu falo que tem transplantador que gostam de buscar os desafios. Uns é para evitar a recaída, outro é a doença do enxerto hospedeiro, o outro é a infecção. São as tríades que a gente procura. Graças a Deus tem pessoas que gostam de estudar a DESH. Anisa, obrigada. Oi, Obrigada, querida. Beatriz. Muito Obrigada, obrigada. Bia. Obrigada, Então, Andresa. como a Beatriz falou, a gente vai fazer uma segunda rodada dessa complicação tão importante do transplante. Então, acompanha a gente aí que ainda tem o capítulo 2. Exato. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Beijos. Beijo.